Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão TH igual a menos H ao quadrado menos 22H menos 85, em que H representa as horas no dia. A partir daqui já até deu para a gente, né, a legenda da questão. Então repara que o T de H seria para a gente então a temperatura no interior da estufa. O H então seria as horas do dia, né? Das horas seria então a variável em função das horas, em função do H. Logo, esse T de H faz o papel do Y, né? E como o H ele é a variável independente, ou seja, a temperatura depende do H, logo esse H aqui faz para a gente o papel do X, né? Seria mais ou menos ali, se a gente usasse a forma padrão, seria então menos x ao quadrado mais 22x menos 85. Então, a nomenclatura vai sendo moldada conforme a aplicabilidade. Bora continuar aqui a leitura? Sabe-se que o número de bactérias, que é importante, ó. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando? Quando a estufa atinge o quê? A temperatura máxima, né? Quando a temperatura for máxima. Ok, pessoal, então com essas informações que a gente está aqui destacando como marca-texto, a gente tem várias informações importantes. A parte mais difícil de questões tipo essas que envolvem vértice da parábola é a interpretação. Então, olha lá. E nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalo de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Repare que aqui na nossa função nós temos o A valendo quanto? O A vale menos 1. Como ele é menos 1, como ele é negativo, né, como o A ele é menor do que zero, pela teoria, a gente sabe que a concavidade da parábola está voltada para baixo. E, consequentemente, se a parábola está voltada para baixo, nós temos, então, um valor máximo da função, né? E aqui, no caso, como a aplicabilidade aqui é temperatura, então aqui nós temos a temperatura máxima, né? Então, nunca pode se desgarrar a teoria aqui da aplicabilidade, né? Continuando a leitura, a gente vê aqui que quando o estudante obtém o quê? Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, né? Nós temos a temperatura no interior da estufa está classificada como. Então, pessoal, quando é que a gente vai ter o maior número possível de bactérias? Como a gente acabou de ler bem aqui, ó. O maior número possível de bactérias quando a temperatura for máxima. Então, o que ele pede na questão? Ele pede justamente a temperatura máxima. Então, aqui está o pulo do gato, né? É a interpretação. Então, ou seja, ele quer o valor máximo, né? Então, toda vez que ele quiser o valor máximo, você vai enxergar através do vértice. E, professor, qual das duas... Já que o vértice, para calcular o vértice, tem duas fórmulas, né? Para calcular cada uma das coordenadas, qual das duas fórmulas a gente vai usar aqui na questão número 5? Também, pessoal, essa resposta está aqui no comando da questão. Repare que na questão, como ele quer o número de bactérias, o maior valor possível, né? Consequentemente, ele quer a temperatura máxima. Quem faz o papel da temperatura? O Y ou o X? Aqui, ó, o Y. Repara que o Y, ele faz o papel de quem? Da temperatura. Consequentemente, aqui eu vou usar a forma do Y do vértice e não a fórmula do X do vértice. Fechado, Robertinhos? Pronto. Passou dessa fase, vamos supor assim, né, da leitura e da interpretação,
o próximo passo é só calculeira, pessoal, que é a parte mais simples da questão. Então, deixa eu pegar aqui ó, pegar essa função aqui do exercício e vamos colocar lá na outra folha lá. Pronto, colocamos aqui já a função. O próximo passo a gente já sabe, né? Identificar os coeficientes, já sabe que o A tá bem aqui, o A vale 1, então o B vale 22 e o C vale menos 85. A forma do delta é B ao quadrado menos 4AC, então você coloca aqui separadamente. Agora faz a substituição, o B vale 22, então vai ficar 22 ao quadrado. Repete o menos 4 que faz parte da fórmula. O A vale menos 1, como ele é negativo, então a gente vai colocar aqui no parênteses. Vezes o C, também o C é negativo, então também coloca o C no parênteses como uma forma de organizar o teu cálculo aí. Continuando aqui o cálculo, então aqui a gente vai colocar 22 ao quadrado, que dá 884, ou seja, 22 vezes 22. Tudo isso aqui, ó, é uma multiplicação. Se é um produto, então sempre você não pode esquecer, faz o jogo de sinal. Então aqui nós temos o jogo de sinal com 3 fatores. Então lá, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Então o jogo de sinal ficou menos. E agora você faz a multiplicação normal com os 3 fatores. Olha lá, 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 85 dá 340. E agora, por fim, é só você efetuar essa subtração aí, né? O delta vai ser então quem? Vai ser o 484 menos 340. E isso dá um delta igual a 144. Pronto, encontramos então, portanto, aqui o nosso primeiro elemento aqui, que é o delta, né? O delta vale 144. Só para reforçar ali, pessoal, a teoria, não era necessário, mas só para a gente ali dar mais uma reforçada na teoria daquilo que a gente já aprendeu. Aqui, se a gente fosse fazer aquelas observações, como o delta deu um valor positivo, se a gente fosse ali encontrar as raízes dessa função, elas seriam duas raízes diferentes, né? Duas raízes reais e diferentes, como a gente já viu na teoria. Essa informação aqui não é importante para essa questão, mas é importante para o teu acúmulo de conhecimento, tá bom? Pronto, encontramos o delta, agora é só você jogar na fórmula do y no vértice, aquela fórmula que a gente viu ali em verde, né? E a gente vai repetir aqui, ó. Y no vértice é menos delta sobre 4A. Repete a fórmula, vai lá agora. Menos, que faz parte da fórmula. O nosso delta, a gente acabou de encontrar, o delta vale 144, né? Então repete ali o delta. A gente encontrou, vale 144. E sobre o 4, que faz parte da fórmula, vezes o A. O A vale menos 1. O A é o valor negativo, então coloca aí no parênteses, né? Para a gente não errar ali o cálculo. Coloca então o A no parênteses. Ok. Continuando, pessoal. Igual menos 144. Repete aqui o 144. E lá embaixo dá 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Agora é só a gente fazer essa divisão aí simples. Então o y do vértice vai ser quanto? Menos com menos dá mais. E 144 dividido por 4 dá 36. O y do vértice, que é a temperatura máxima, dá 36, no caso 36 graus Celsius. Pronto, pessoal. Então, o maior número possível de bactérias vai ser no interior, né, da estufa, vai ser quando a temperatura for 36 graus Celsius. Isso aqui, ó, na tabela, está aqui entre 30 e 43 graus. 36 é o valor que está entre 30 e 43. Portanto, a classificação é dita como alta, né? Portanto, a letra D é o nosso gabarito.